Quarta-feira, um dia de sol, eu tô aqui na Barra da Tijuca gravando um vídeo para você. Curiosamente, talvez seu dia hoje foi estressante, cansativo, mas já parou para pensar que 8 bilhões de pessoas vivem nesse planeta sem depender do seu trabalho? Vivem, às vezes, muito melhor que você? Certamente, nem todos nasceram ricos. Às vezes, apenas tem um modelo de negócio que dá para ele liberdade financeira. Meu nome é Luiz Vitorino e eu queria te apresentar o meu modelo de negócio. Eu trabalho há 9 anos com esse modelo, onde eu consigo poder, em dias comuns, em dias de semana, estar criando a minha liberdade de tempo, criando a minha liberdade financeira, porque o meu modelo de negócio, ele permite isso. Ele permite que eu consiga escalar e ele tem muita margem. Se você quiser entender um pouco como que você pode, mesmo sem sair do seu emprego, sem você largar a atividade que você tem, faturar pelo menos R$7.000 todos os meses, que talvez já mudaria a sua vida, talvez é mais até do que seu salário, trabalhando apenas um dia, eu consigo te ajudar. Dá uma olhadinha na quantidade de carros que está passando nesse lugar. Não importa onde você mora, certamente tem um fluxo grande desse aqui aí também. Cada carro desse aqui tem uma coisa em comum, eles têm que ter pelo menos uma pessoa. Agora raciocina comigo. Cada pessoa que passa aqui, ela tem pelo menos um celular. O que acontece se o cabo do celular dessas pessoas pararem de funcionar? Você acha que alguém hoje em dia consegue ficar mais do que 5, 10, 24 horas sem um cabo? Não consegue. Essas pessoas vão pagar o que for necessário para poder resolver o seu problema. E é aí que eu entro, e é aí que você também vai poder participar. Eu consigo colocar expositores de acessório para celular, como esse aqui que você está vendo na imagem, em locais estratégicos, que são exatamente onde essas pessoas vão parar no dia a dia. Eles vão parar em postos de gasolina, eles vão parar em farmácia, eles vão circular no supermercado, eles vão circular em pontos onde vão ter ali os meus expositores. Agora você faz uma conta rápida aí. Em média, um acessório para celular ele é vendido por pessoa de 30 a 50 reais. Cada pessoa costuma gastar isso no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é a estatística. Se você mora em uma cidade que tem 100 mil habitantes e as pessoas gastam em torno de 50 reais por mês em acessório para celular, faz uma conta aí, 50 vezes 100 mil pessoas. Se você estivesse pegando apenas 1% dessa fartela, o que você acha de espalhar expositores de acessório para celular aí na sua cidade e pegar um pouquinho de cada uma dessas pessoas que está passando aqui e colocar no seu bolso? Quer conhecer um pouco dos meus expositores? Quer conhecer um pouco do meu modelo de negócio? Vem me acompanhar que eu vou te mostrar. Agora eu quero levar você para conhecer alguns dos meus clientes, tá? E eu quero muito que você escute da boca deles, para você entender um pouco qual que é a expectativa dessa turma. Essa turma que está ali procurando fornecedores. Todos os locais onde tem lojas que vendem para clientes físicos, eles precisam de bons fornecedores com produtos diferentes. Eles estão atrás de pessoas como você, que tem um produto legal, que dá resultado, que tem garantia. Então você vai conhecer alguns deles. E eu queria que você entendesse que mesmo que eu não consiga visitar todos, que existem talvez possibilidades próximas da sua casa de locais que você nunca parou para pensar. Por exemplo, a galinha dos ovos de ouro, na minha visão, e que não tem ninguém fazendo, chama-se supermercados. O acessório de celular, ele vende muito mais se tem mais pessoas passando dentro daquele local. Quanto mais pessoas passando ali, mais ele vai vender. Qual que é o local que passa de 1.000 a 3.000 pessoas todos os dias? Supermercados. Por que você ainda não colocou um expositor de acessório para celular, como esse aí que eu estou mostrando na foto, espalhado em cada checkout, em cada local específico dentro do supermercado, onde as pessoas passam para pagar, você não tem um produto seu ali, talvez de 40, 50 reais. A pessoa está comprando o produto, ela está comprando a compra de 300, 400 reais, ela vai pegar um produto seu e colocar ali. Imagina 2 a 3 mil pessoas passando todos os dias dentro do supermercado e você tendo um produto ali que venda um produto por dia que seja. Você acha que realmente vai vender só um? Então eu queria que você ficasse com essa ideia na cabeça. Padarias, supermercados, farmácias, lojas de conveniência, hotel, igrejas, todo lugar onde tem tráfego de pessoas, ou seja, volume de pessoas passando, é uma oportunidade para você estar ganhando dinheiro ali sem que você esteja presente. Chega mais, chega perto. Quero convidar você a conhecer um cliente nosso e mostrar para você o faturamento desse cliente aqui, para você entender os números que a gente está falando. Por favor, entre e fique à vontade. Nosso expositor está bem ali, ó. Um expositor
feito em pau-ferro, que é o nome desse material aqui, e a gente trabalha com produtos que têm pelo menos 1 ano de garantia. Esse é algum dos requisitos que você vai precisar para trabalhar em estabelecimentos como esse aqui, onde o fluxo de venda é maior. Essa loja aqui, ela optou para trabalhar com a gente com o nosso sistema. O sistema onde a gente coloca o produto, ele não faz investimento, ele apenas cede o espaço e toda a venda que é feita aqui, ele fica com percentual. Você quer dar uma olhadinha? Estou aqui com a maquininha, eu queria mostrar para vocês o resultado, tá? De um mês, entre 18 de maio a 18 de maio de 2025, de apenas um cliente, R$ 2.341,50. O que você acha de montar um negócio desse aí na sua cidade? Vamos para o próximo cliente? Queria te mostrar outros casos. Pessoal, a gente está aqui em mais uma loja. Essa loja aqui, tá vendo aqui o expositor, ela é de um mentorado meu, que é o Wagner. O Wagner é uma pessoa que passou pelo processo e já está vendendo. Quem assistiu o vídeo lá no YouTube, onde o Wagner faz 5K de faturamento em uma única tarde, talvez já reconheceu essa loja. Como ela é aqui próxima da minha residência, eu pedi autorização para que eu pudesse vir aqui gravar e mostrar para vocês. Ele deu autorização e pediu para procurar a gerente. Então eu vou chamar a gerente da loja para que ela possa conversar comigo, explicar mais ou menos como que é o funcionamento quando o Wagner vem aqui atender ela. O mais interessante é o seguinte, preste atenção no que ela vai dizer, porque o gerente é a pessoa que vai te atender em qualquer estabelecimento. É ele que você vai negociar, é ele que vai resolver a maioria dos seus problemas e vai abrir a porta para você. Então vamos escutar o que a Vitória tem a dizer? Vitória, primeiro, obrigado por ter aceitado aí dar um feedback para a turma, né? E eu queria saber de você o seguinte, a gente está aqui numa loja hoje, onde a Vitória, ela é gerente, ela é responsável aqui da loja, ela que nos atende aqui. E eu queria saber assim, hoje quando você vai fazer um pedido em média, quanto que mais ou menos você faz de pedido aqui para a loja? 1.200, 1.300 por aí. Entendi. E em épocas festivas geralmente tem uma saída maior? Tem, principalmente de cabo, que o pessoal vem bastante procurar aqui. Cabo é o carro-chefe, né? Uhum. Agora, uma perguntinha básica. O pessoal não reclama muito do preço porque está um pouquinho mais alto? Não, porque quando ele vem, já vem procurando, né? Então, para eles é diferente também por causa da garantia, eles sabem que podem vir aqui para trocar, não vai ter problema nenhum. Entendi. Então, não reclamam, não. Você não tem problema com troca, reclamação? Não, muito difícil alguém vir trocar. Não sei se acontecer bem na hora que a gente testa também, mas é bem difícil. Entendi. E para fazer a reposição aqui, né? Quando a pessoa que fornece para você vem fazer a reposição, é muito burocrático? Como é que funciona o processo aqui de reposição? Não, é bem rápido, na verdade. Não demora muito. Traz a caixinha, Sim. boleto, e você passa o pedido pelo WhatsApp, ele mesmo falando que está faltando? Sim, Então, tudo direitinho, não tem problema nenhum. 5, 10 minutos, chegou aqui, deixou o produto, acabou o serviço. É Tá muito bom. prático e rápido. Não sou eu que estou falando. Obrigado. Nada. Bom trabalho. Obrigada. Pessoal, hoje eu estou aqui numa padaria. Eu levei você em alguns locais como loja de conveniência, que é o mais convencional, mas eu também quis trazer você aqui numa padaria. Estou com o Jô. Obrigado, Jô. Nada. Jô é o responsável aqui por essa padaria recém-aberta. Eu queria que ele falasse primeiro quanto que deu de faturamento já. Então, esse mês a gente faturou 700. Mas eu acredito que seja um número bom para quem está com apenas um mês de abertura de casa, porque a gente abrimos recentemente, então acredito que foi uma boa venda. Ainda vai crescer bastante, né? Vamos sim, a gente vai crescer bastante, porque, tipo assim, por ser novo, tem muita gente que não sabe do espaço e quando vem, eles, além de ver que é uma padaria, vê que a gente também supre a necessidade deles de, tipo, um socorro atrás dos aparelhos, né? Tipo, um carregador, um cabo USB, ou até mesmo o cabo do carro, como muita gente que passa aqui, que não é morador do bairro, mas passa e porventura temos aquilo que eles estão procurando. Entendi. E eles reclamam do preço? Porque é um pouquinho mais caro do que o convencional? A princípio, não digo reclama, eles meio que fazem um espantinho, mas depois que eu falo que tem um ano de garantia, eles parecem que ficam mais à vontade. A lógica é muito simples. O cara tá passando na rua, de repente, um motorista, e ele tá precisando de um socorro, ele vai parar aqui para comprar um produto. Quando ele olha o preço do produto, e a gente tem que vender o produto um pouco mais caro, essa é a ideia do negócio, depois você vai entender um pouco mais, ele se assusta, mas quando ele vê que tem um ano de garantia, isso passa confiança, é uma coisa rápida. Por isso que vende, tá? E por isso que tem margem. Só que tem uma coisa que ele falou aqui que eu achei bem legal, é que você tá socorrendo outras pessoas, né? Sim. Ou seja, você está ajudando alguém. Sim. Em contrapartida, para colocar o expositor aqui, o modelo que a gente trabalhou,
onde você não tem investimento, fez sentido para você? Fez, porque eu não tive nenhum investimento, não tive nenhum gasto, só cedi o lugar. Só cedeu espaço. Existe na administração um conceito chamado ganha-ganha, quando todo mundo sai ganhando. Se ele vendesse um produto e o cliente saísse ali na rua reclamando do produto, o cliente nunca mais voltaria. Se o negócio não fosse bom para ele, ele também não ia querer fechar mais negócio comigo. Então, na negociação, quando é ganha-ganha, é bom para o cliente, é bom para ele, é bom para mim. Obrigado aí. De nada. Na prática. Agora eu queria só deixar um pequeno recado para você. Agora a gente vai entrar na parte técnica. A parte técnica do negócio é um pouco mais chata, mas é a parte mais interessante, é a parte onde eu vou entregar o ouro para você, onde você vai entender como isso funciona na prática, como você vai poder fazer isso na sua cidade e como que eu vou poder ajudar você. Então, se tiver um fonezinho de ouvido lá, pega, coloca, tá? Para poder prestar bastante atenção, porque eu acho que aqui vai estar a informação que pode talvez mudar a sua vida. Eu não sei qual situação você se encontra hoje, mas eu garanto para você, fazer 3 mil, 4 mil, isso é rápido e é fácil. Ter todos os dias 7 mil caindo na conta é a proposta desse programa aqui. Só que eu queria deixar um detalhe para você aqui, para você entender. Antigamente eu chamava esse programa aqui de RB2B, era Renda Business to Business. Business to Business é quando você tem uma empresa e você fornece para outra empresa, que é o meu caso. Eu sou o dono da Minibox e a Minibox ela fornece para MPM, Shell Select, Bermania, Mercados. Então eu sou um fornecedor, é uma negociação entre empresas. Qual que é a vantagem disso? Quando você negocia com empresas, a empresa não é o consumidor final. Então é uma coisa recorrente. Ela vende para várias pessoas e compra de novo para você. Então todo mês você vende para aquele grupo ali de empresas que você tem, para sua carteira de cliente. Só que quando eu falava com as pessoas RB2B, muita gente que nunca empreendeu ficava tentando entender e isso acabava tirando foco. O que eu fiz? Eu passei a chamar esse programa de 7-1. Para eu aprender isso, e é importante você entender, ninguém sabe tudo, assim como você está aqui para aprender um pouco de mim, eu também precisava aprender essas técnicas com outras pessoas. Eu fui para um treinamento, participei de um treinamento caríssimo, e eu aprendi a fazer isso, a criar um nome para chamar a atenção. Então 7-1, gente, nada mais é do que um nome que eu criei para tirar você ali que está navegando na internet, está ali no dia a dia, vendo dancinha, piada, e de repente está precisando botar um dinheiro no bolso extra e não tem ideia, e toda hora aparece alguém lá, ganha 1 milhão, ganha 10 milhões, 15 milhões, que é uma coisa tão irreal. Falei, cara, eu tenho um negócio legal, que dá para as pessoas fazerem, eu consigo ajudar isso, eu faço isso há 9 anos, só que eu preciso chamar a atenção dessa turma, então eu chamei de 7-1, tá? Mas você não precisa limitar a 7 mil de faturamento. Isso aí é para quem trabalha segunda a sexta-feira, não tem muito tempo, então eu vou explicar para esse público como que ele consegue tirar um sábado. Talvez eu colocar uma pessoa para poder fazer esses 7 mil reais para ele, mesmo que ele esteja lá, seja um mecânico de uma empresa, seja um eletricista de uma empresa, seja um cara da contabilidade, não importa. Você pode estar ganhando 7 mil reais por fora, com dinheiro gerando para você todo mês com esse modelo de negócio, de um jeito simples e fácil. Tá? Então entenda isso, 7-1 é só um jargão, aqui dá para você fazer muito mais que isso. Só para você me conhecer mais, eu trabalhei a vida inteira como CLT na área da mineração e quando foi em 2015 houve uma crise financeira da mineração. E o resultado foi que muita gente que trabalhava comigo teve o salário reduzido e precisaram criar novas fontes de renda. A gente tinha benefícios, foram cortados e tudo mais. E para que a gente não deixasse as contas nos consumir, muitos dos meus colegas começaram a trabalhar em lanchonete, abriram restaurantes. Então eu vi aquela turma se movimentando e eu pensei, cara, eu preciso ter uma outra fonte de renda. Eu tenho aqui o meu trabalho, o meu emprego, eu não sou funcionário público, eu estou preso em um fiozinho aqui, se esse fio arrebentar, a fonte que está pingando seca, então eu preciso ter outras fontes de renda. E comecei a ler livros sobre como criar fonte de renda passiva. Por que eu comecei a ler esses livros de finanças? Porque eu queria ter uma fonte de renda, a ideia nem era ficar rico, nem ganhar muito dinheiro, mas eu só queria ter uma fonte de renda que me desse liberdade de tempo. O que eu não queria era ter uma jornada dupla, sair do meu trabalho e depois eu ter que ter uma segunda jornada, ir para um restaurante, chegar cansado no outro dia, chega um momento que o seu corpo cansa, a gente só tem 24 horas, não importa a sua classe social, não importa sua cor, raça, religião, uma coisa que iguala todo mundo é o tempo. O tempo ele só tem 24 horas para todo mundo. Por que tem gente que tem tanto dinheiro e outros tão pouco? Por que alguns conseguem fazer mais? Foi então que eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a ler sobre esses assuntos. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Se você trabalha em uma empresa e você quer ser um líder, eu quero ser um chefe, o que você precisa fazer? Ser bom no que você faz? Não. Se você lá trabalha no departamento de contabilidade da sua empresa e você quer ser um líder, você não tem que ser o melhor cara da contabilidade. Você tem que ser um gestor de pessoas.
Você tem que ser um líder de pessoas, então você tem que estudar sobre gestão, você tem que focar nisso. Cada área que você quer atuar, você tem que estudar, aprende aquilo e aquilo ali vai te dar um resultado. E eu pensei, por que eu não aprendo então a ganhar dinheiro com empreendedorismo? E comecei a ler livros de finanças. Pai Rico e Pai Pobre, que é um livro para mim assim, o best-seller, foi o melhor, indico você ler. Psicologia Financeira, tem um outro livro muito bom, é Quem Pensa Enriquece. Se você ler esses livros, eu garanto para você que você vai entender que todos eles, em algum momento, convergem para o mesmo ponto. É por isso que quando você vê esses coaches aí de como ganhar dinheiro, eles falam, sempre parece que estão falando mais do mesmo, é porque tudo converge para o mesmo ponto. É margem e escala. Quer ganhar dinheiro? Você precisa de um produto que te dê margem e te dê escala. Você tem que ter uma quantidade grande sobrando para você ali e você tem que ter condições de replicar isso em vários locais diferentes. Dá uma olhada só, quem que falou isso uma vez? Para você arrebentar, só precisa acertar em um produto. Arrebentar. Você acertou em um, bum! Precisa ter vários produtos. Eu fiquei 18 anos com a WhatsApp tendo curso de inglês. Não tinha espanhol, não tinha alemão, não tinha japonês, não tinha inglês para criança, para terceira idade, tradução. Todo mundo perguntava, poxa, bota um curso aí, a sala de aula já tá aí, é só botar o produto. Cara, curso de inglês para adulto, vendemos por 500 milhões de dólares. Como é que você resistiu não abrir os outros? Porque eu tinha convicção que eu chegaria onde eu queria chegar com aquele produto. Se você tem um produto que ele tem escala, margem e recorrência, para que você vai diversificar? Quando você aumenta a quantidade de produtos, você aumenta a complexidade de gestão. Você aumenta o teu custo operacional. Você vai ter que botar um gerente para cada produto. Você tem que botar gente a mais para tocar aquele negócio. E às vezes pode até dar um pouquinho de receita a mais, mas no final das contas você vai ter mais despesa também. A margem não vai necessariamente acompanhar. Esse cara é Flávio Augusto, ele é um dos bilionários brasileiros e o que ele fala é o que está em todos os livros. Então quando eu li aquilo, eu falei, eu preciso montar um modelo de negócio que me dê margem e escala. E por que não, ainda assim, de renda passiva? E aí eu comecei esse modelo de negócio lá em 2016. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, fechei o meu primeiro cliente e de repente eu tinha um cliente me dando 30% do meu salário. Meu salário era baixo naquela época e de repente eu tinha um cliente me dando 30% do meu salário. De repente eu fechei o segundo cliente, fechei o terceiro cliente, o quarto cliente e as coisas começaram a acontecer. Dentro da própria empresa que eu trabalhava, eu comecei a entender como que uma empresa funcionava, entendia de tributário, entendia de jurídico. O resultado é que eu fui crescendo junto na empresa e tendo um negócio faturando por fora. Quem é que hoje consegue juntar 50 mil? Cara, eu cheguei a faturar 120 mil todo ano numa coisa que não tomava zero tempo. É como se você tivesse várias casas alugadas gerando renda para você. Então eu vou te explicar isso, como que funciona na minha vida, eu vou te explicar como que você pode aplicar na sua e como que o programa que eu criei pode te ajudar para que você não perca tempo também. Só que antes, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu preparei para você, que eu pedi uma equipe para poder fazer baseado no livro Pai Rico e Pai Pobre. Eu preciso que você entenda esse conceito para que a gente fique alinhado aqui na nossa conversa. Por favor, assista esse vídeo aí. 2 irmãos perderam o pai e receberam uma herança de 200 mil reais. Eles venderam a casa da família e dividiram o valor, 100 mil para cada um. A partir daí, cada um seguiu um caminho bem diferente. O irmão mais novo decidiu realizar um sonho antigo. Correu até uma concessionária e comprou um carro de luxo que custava 150 mil reais. Deu os 100 mil de entrada e financiou o restante em 60 parcelas de 1.500 reais. Por fora, ele parecia rico, desfilando com um carrão novo pela cidade, chamando a atenção por onde passava. Mas o que ninguém via era o peso daquela escolha e que ela não se sustentaria por muito tempo. Do salário de 5 mil reais, ele agora precisava separar 1.500 todo mês para pagar o carro. Fora isso, gastava mais 1.000 com manutenção e 400 com seguro. O que parecia riqueza virou um fardo. O seu salário agora mal dava para o básico e ele tinha comprometido mais da metade da sua renda. Ele havia investido em passivos. E o que são passivos? São coisas que tiram dinheiro do seu bolso, mês após mês. Sobravam agora pouco mais de 2 mil reais por mês para ele se manter e pagar as despesas da casa e do dia a dia. Já o irmão mais velho pensou diferente. Ele também ganhava 5 mil reais e tinha uma família para sustentar. Mas ao invés de gastar com algo que só dava despesas, ele comprou um carro simples, de 30 mil reais. Com o restante do dinheiro, alugou um terreno no centro da cidade e transformou o espaço em um estacionamento. Construiu uma cabine, concretou o chão, colocou placas de divulgação e logo o negócio começou a render. 50 carros por dia, 15 a 20 reais por carro. E pronto, de repente ele tinha um negócio, faturando mais de 20 mil reais todo mês.
O irmão mais velho investiu em ativos. E o que são ativos? São coisas que colocam dinheiro no seu bolso, que trabalham por você e aumentam sua renda. Em pouco tempo, ele passou de um salário de 5 mil para mais de 25 mil reais por mês. E quando viu o irmão mais novo em dificuldade, não hesitou em ajudar. Fez uma proposta. Ofereceu o carro simples e 70 mil reais em dinheiro em troca do carro caro, que agora só trazia preocupação. O irmão mais novo, todo endividado, sufocado para pagar as despesas, teve que aceitar fazer o negócio, o resultado. Agora o irmão mais velho desfilava de carro novo na cidade. Tinha uma renda suficiente para bancar o carro, a família, as despesas, e ainda sobrava muito dinheiro. Essa história mostra uma lição valiosa. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Se quiser mudar sua situação financeira aos próximos anos, construa ativos e transforme a sua vida. Interessante essa história, né? E se eu te falar que essa história foi real? Pois é, gente, eu vi essa história, eu presenciei essa história. Só que o irmão mais novo, ele tinha comprado, na verdade, um Camaro, assim, que o Camaro tava, né, na época do filme do Bumblebee, tava bombando e tal. Ele foi lá e comprou um carro e 6 meses depois ele já tinha botado GNV no carro. O carro andava com os vidros abertos para poder economizar no ar-condicionado, e ele não conseguiu ficar com o carro mais de um ano. Essa é uma realidade, uma história que você viu aí, uma história que está no livro, mas é uma realidade de muita gente, né? O livro ele nem sequer é brasileiro, é uma realidade em vários países. É assim que a cabeça de muita gente funciona, investir em coisas que tiram dinheiro do bolso. Quem aí nunca assim, ganhou um 13º, foi lá e comprou um telefone novo, já não pensa em comprar alguma coisa? Toda vez que vem um dinheiro na conta, talvez a primeira coisa que você pensa é em gastar esse dinheiro com algum produto. Mas qualquer coisa que você compre que sirva para tirar dinheiro do seu bolso, ele está levando você ao caminho da pobreza e não ao caminho que você procura. Tá? Então, para você começar a investir nas coisas que você quer, primeiro, invista naquilo que vai te dar tranquilidade, que vai te dar paz. Eu, por exemplo, eu tinha uma única fonte de renda quando eu estava trabalhando. Hoje, a gente tem inúmeras fontes de renda espalhadas por vários lugares. Qual a probabilidade de todos esses clientes que eu tenho, de repente, desistirem e falar assim, vou parar de trabalhar? Qual a probabilidade dessa fonte secar? É zero. A chance de um ali desistir ou desistir pode até acontecer, mas a maioria não vai desistir, porque eles precisam que eu forneça produtos para ele. E, além disso, eu vou sempre estar aumentando a minha carteira de clientes. Eu tinha 10, daqui a pouco eu tinha 20, 30, 50, 70. Você vai aumentando sua carteira de clientes. Então, essa é a lógica. Se você trabalha, por exemplo, como CLT, quanto tempo você vai ter que trabalhar para conseguir dobrar o seu faturamento, sua renda aí na sua empresa, seu salário? Quanto tempo você tem que trabalhar para ganhar 5%, 10%? Agora, se você tem aqui um negócio faturando 7 mil reais e você fecha mais um cliente, por exemplo, um único cliente que te dê 1.000, 1.200, você já ganhou quantos por cento de aumento aí? Mais de 10%. Você consegue aumentar isso muito rápido. Essa é a lógica desse modelo de negócio aqui, essa é a lógica do empreendedorismo. O seu esforço, o seu trabalho, ele dá resultado direto no seu salário, na sua renda. Tudo que você fizer, quanto mais você trabalhar, mais vai ter resultado para você. E o meu objetivo aqui é ajudar você a acelerar isso. Eu sou fundador da Minibox, a minha empresa está há 9 anos fazendo isso. Então, eu já tenho os caminhos que você precisa para que você possa começar isso e não ser do zero. Qualquer pessoa que quiser começar isso do zero, consegue. Eu afirmo para você. Eu comecei isso em 2016 do zero, não tinha ninguém ensinando, não tinha ninguém dando informação, eu não tinha nem, se eu pudesse comprar informação igual eu comprar, mas não tinha. Então eu tive que quebrar a cabeça. Eu criei expositores de acrílico que não funciona, expositores que não duram mais do que um ano. Eu criei expositores de supermercados. Sabe como é que eu fiz os expositores de supermercados? Eu tenho uma amiga que ela é dona de uma rede de supermercados. E ela falou assim, você quer usar o meu supermercado lá como laboratório? Cara, foi a chance que eu tive. Por quê? Existem alguns modelos de negócio que são muito interessantes. Por exemplo, no supermercado, você já viu as maquininhas de pegar urso, onde elas ficam? Sempre depois do caixa. Por que ela fica depois do caixa? Porque quando a pessoa está pagando o produto ali, ela sai com um troco. Quando ela sai com esse troco, ela vai lá e usa na maquininha. Se ela fica antes do caixa, a pessoa não vai gastar. Então ela tem que ficar posicionada no lugar certo. A mesma coisa acontece com os acessórios. A gente tentou colocar perto lá das lâmpadas, não funcionou. A gente tentou colocar depois do caixa, não funcionou. A gente botou antes do caixa, não funcionou. Até a gente entender, funciona no lugar tal. Olha essas fotos aí dos expositores que eu trabalhava lá no início, que a gente tentou achar locais no supermercado. Bonito pra caramba, vende. Se você fizer anúncio com esses expositores aí, donos de mercado vão te chamar. Só que tem um detalhe, isso aí, dentro da loja, o cliente não compra. Por quê? Parece que está preso o produto, não é legal isso aí.
Então, assim, a gente foi trabalhando até entender como é que funciona um expositor para vender no mercado. É desse jeito. Então, gente, em vez de você ficar tentando inventar a roda aí, Ctrl+C, Ctrl+V. Se você tivesse, por exemplo, que fosse cozinhar, você vai pegar um livro de receita, você vai seguir, porque você não sabe cozinhar, você vai seguir a receita. É a mesma coisa, a proposta da Minibox é assim, essa receita aqui é o que a gente faz na Minibox, faz aí na tua cidade. Luiz, mas minha cidade é muito pequena, minha cidade, sei lá, tem 100 mil habitantes. A minha cidade, quando eu comecei, era uma cidade de 90 mil habitantes e já tinham 2 empresas fazendo. Hoje, só tem eu na cidade. Por quê? Porque a gente tem um diferencial. Sabe qual que é o diferencial que a gente tem na Minibox aqui? A gente tem 3 formas de trabalhar. Primeiro, nós temos um expositor que você não vai ver em lugar nenhum, que é esse expositor feito em madeira. Esse expositor, ele dá oportunidade para você entrar nas grandes redes. Esse é um requisito crucial para você entrar em grandes redes e colocar ele do lado de fora. Por quê? Algumas redes têm contratos e o contrato impede que você bote um expositor com mobiliário diferente. O cara tem lá os móveis dele todo em madeira, você vai meter um negócio de aramado? Não pode, o contrato dele não deixa. É igual aqueles condomínios que você tem que seguir um padrão, então ele tem que seguir um padrão para não ficar feio. Quando você entra com esse expositor, você consegue colocar do lado de fora. Se você não colocar ele do lado de fora, ele vai deixar você colocar lá dentro, ficar lá dentro do balcão vende pouco. Então esse tipo de expositor, ele funciona muito bem para você colocar dentro de rede de conveniência, padarias, porque você consegue, principalmente as conveniências, você consegue atender a necessidade do contrato daquele cliente ali. Esse é um requisito. Qual que é o outro diferencial que a gente tem? Os produtos que a gente trabalha, eles já são produtos que estão cadastrados em várias redes. Então talvez alguém pense assim, vou pegar um acessório de camelô e vou botar para vender. Você vai chegar lá, o código de barra do cara não está cadastrado, às vezes nem tem código de barra, você não consegue entrar. Simplesmente você não consegue. Você pode ver que às vezes você vê acessórios baratos vendendo aí no camelô, mas você não vê dentro da Calunga, você não vê dentro da Casa e Vídeo. Então os nossos produtos estão dentro dessas grandes redes, dentro desses grandes marketplaces, e quando você vai entrar numa loja dessa, você já tem um produto que você pode apresentar. Olha, isso aqui está dentro da Calunga, é o que mais vende aqui dentro da Casa e Vídeo. Então a percepção do cliente é diferente, eu quero trabalhar com coisa boa. O cliente ali, que é o lojista, ele quer trabalhar com coisa boa, ele não quer coisa de camelô. Vai ficar feio na loja dele, ele nem permite isso. Então esse é um requisito básico, ter um produto apresentável, que tenha o código de barra brasileiro, tá? Que seja cadastrado de preferência, e o mais importante, tem que ter um ano de garantia. Não adianta trabalhar com nada que não dê um ano de garantia. Então aquela ideia assim, vou botar um produto de camelô e vou dar um ano de garantia porque as pessoas não vão voltar. Realmente as pessoas não vão voltar. Só que o lojista não vai querer trabalhar com você. Se isso funcionasse, tinha um monte de gente fazendo isso aí, por que não tem? Eu já trabalhei com acessório de camelô lá no início, lá em 2016, quando estava começando esse modelo de negócio ainda, e te falo que não durou mais que um ano. Não funciona, gente. Esquece. Tem que trabalhar com produto certificado, tá? Tem que ter certificação, senão você não vai conseguir entrar. Pessoal, dá uma olhadinha no tamanho aqui desse depósito. Olha a quantidade de caixa que tem aqui. Cada caixinha dessa que você está vendo aqui, ó, são acessórios para celular. É muita coisa. É isso aqui que chega no Brasil todos os dias, porque tem gente, tem demanda, tem gente precisando. Tem pessoas todo dia querendo comprar mais acessórios para celular. Mostra um pouquinho disso aqui. Olha a quantidade de produtos que tem aqui. É muita coisa. Eu queria muito que vocês conhecessem, então eu vim aqui pessoalmente no depósito para vocês poderem ver a quantidade de produtos que tem aqui. E isso aqui está precisando de gente como você. São pessoas como você que estão fazendo isso aqui para a rua. São pessoas como você que estão fazendo isso aqui acontecer de fato. Então, eu trouxe vocês aqui para conhecerem o depósito e a gente vai continuar a nossa aula agora. Mas eu gostaria muito que vocês ficassem com essa imagem aqui, ó. É muita coisa, né? Agora, como que a gente faz para poder conseguir fechar com os clientes? Como que você vai fazer para poder capturar os clientes e como que eu aqui do outro lado vou conseguir ajudar você? A gente tem algumas estratégias aqui que a gente usa. Quando eu comecei de fato, eu fazia o processo natural, ia de porta em porta, batia lá, conversava com o lojista, conversava com o responsável, procurava quem era o gerente, fazia uma pequena apresentação. Eu coloquei, inclusive, dentro do programa 7-1, todas as objeções que uma pessoa normalmente vai fazer, para que você possa tentar ali negociar com ele e fechar. Porém, a gente trabalha nessa modalidade, que é a modalidade onde a gente só coloca o expositor lá. Então isso é muito mais fácil, porque ele não tem que fazer investimento, ele não tem gasto, ele não tem nada, ele só cede o espaço, a gente coloca o produto, ele vende o produto para a gente e 30% fica para ele e o restante fica para nós. Então, se eu tenho essa modalidade, ele não tem que investir dinheiro, ele não tem que cadastrar produto, ele não tem que fazer absolutamente nada. O único trabalho dele é só ceder um espaço. Então pensa o seguinte, o dono da loja, ele está ali recebendo um monte de gente, o cara tem uma padaria, todo dia entra gente ali, igual o caso lá da padaria do Ju, todo dia entra gente para comprar pão.
Ele quer vender outras coisas. Aquela pessoa que compra pão também pode comprar um cabo de iPhone. Se ele não for comprar o cabo dele, ele vai comprar na loja do lado. Então, por que não colocar ali? Por que não vender e aumentar o faturamento daquela padaria? Então, essa é a lógica. Então, quando você chega num cliente para falar sobre isso, ele acha interessante. É muito normal ele achar interessante. Você não está tentando vender uma coisa para uma pessoa que ela não quer. Você está tentando ajudar ele a botar mais dinheiro no bolso dele. Então, ele já está interessado nisso. Isso, por si só, já é mais fácil de você entrar. Então, uma forma de você chegar nos estabelecimentos é ir de fato lá presencialmente e tentar conversar com a pessoa. Uma outra forma que eu estou usando muito aqui e que você, principalmente quem trabalha segunda a sexta-feira, tem que fazer isso é anúncio nas redes sociais. Olha só como que chega para mim os meus clientes. Dá uma olhada nesse cliente aí. Olha que legal o anúncio, ó. Chega desse jeitinho para mim no WhatsApp. Olá, tudo bem? Me chamo Anderson, sou responsável por uma tabacaria, /conveniência, localizado em Sepitiba, na cidade do Rio de Janeiro. Vi seu anúncio e gostaria de saber mais sobre a possibilidade de colocar um dos seus expositores aqui na loja. Aguardo o seu retorno. Preste atenção. Você está trabalhando lá. De repente você é uma pessoa muito ocupada, tem pouco tempo, mas está precisando ganhar mais dinheiro. Você já entendeu como isso funciona, você entendeu que tem recorrência, você entendeu que isso tem margem, tá? Um produto de 5 a 10 reais você vai vender para o consumidor final, dependendo do local, né? Por exemplo, eu tenho locais aqui dentro de shopping que ele é vendido a 100 a 109 reais. Se você for hoje dentro de um shopping, você vai ver que um cabo de iPhone é isso. Então é um negócio que tem margem para você trabalhar, tá? A média que a gente trabalha, no caso do cabo, por exemplo, é de 50 a 67 reais. Então você já tem recorrência, você tem margem, você tem escala, você pode botar o produto em um lugar, você pode botar em 10, em 20, 30, eles vão estar se vendendo sozinho, então não toma seu tempo. Quanto mais você fizer, mais você ganha sem tomar seu tempo. Você já entendeu tudo isso. Agora, como que eu, trabalhando de segunda a sexta-feira, vou conseguir capturar o cliente? Porque se eu tiver de bater em porta, cara, eu não tenho tempo. Eu, quando comecei, eu fazia isso. Fazia nas folgas. Às vezes eu saía às 6 horas da tarde, chegava numa loja e conversava com a pessoa e fazia uma apresentação. Às vezes, num sábado, tomando café numa padaria, eu chamava a pessoa e conversava. Às vezes eu ia numa conveniência, tomava um café ali e via quem era o gerente, via o ambiente, me apresentava como um cliente e aí pegava lá o banco de imagens, mostrava para ele. E ele olhava e gostava e falava, pode colocar. Isso eu fechei muitos assim, funciona muito bem. Mas a melhor forma de você fechar hoje, sem dúvida nenhuma, é anúncio em rede social. Não tem jeito. Quando eu faço anúncio em rede social, ela chega desse jeitinho aí, tá? A pessoa já manda mensagem querendo que você compareça na loja dela para poder fechar o negócio. É ela que está te procurando. Não sou eu que estou procurando ela, é ela que está te procurando. Eu rodo um criativo, eu rodo um anúncio, esse anúncio ele apresenta para a pessoa o que é, eu direciono ele só para aquele público ali é loja de conveniência, farmácia, mercado, padaria, hotel, enfim, essa galera, e o Facebook, o Instagram, a Meta, ela vai fazer o trabalho dela de entregar para aquelas pessoas. Isso funciona tão bem que você está aqui. Como é que você chegou aqui? Você viu um anúncio e clicou. É assim que funciona hoje, gente. Não tem forma melhor. Luiz, eu não sei fazer anúncio, eu tenho que gravar vídeo, você não vai ter que fazer nada. Se você entrar no programa 7 a 1, eu vou disponibilizar os meus criativos aqui da Minibox para você poder fazer aí. Essa aqui é a vantagem, você não precisa começar do zero. Você não precisa quebrar a cabeça procurando expositor que vai dar certo. Você não precisa quebrar a cabeça vendo qual que é o fornecedor que dá certo, qual que tem um problema X, qual que é o melhor custo-benefício. Você não vai precisar quebrar a cabeça tentando gravar vídeos, vai estar tudo lá dentro. Sabe, vai estar tudo explicado lá dentro. Você pode pegar o banco de imagens. Imagina o seguinte, você pega e faz um anúncio desse expositor aqui, ó. Isso aqui, se você anunciar para dono do supermercado, você vai começar a receber os donos do supermercado chamando, bota no meu mercado lá. Quando você chegar no mercado lá para conversar com ele, isso aqui chama muita atenção. Ele vai falar assim, onde você trabalha? Aí você não tem nada para mostrar. Não, é o meu primeiro supermercado. Ou como que você vai fazer um anúncio em rede social? Aliás, como você vai fazer um anúncio se você nem tem um banco de imagens? Você não consegue. Então você entrando no programa 7 a 1, você já vai ter o banco de imagens para você fazer anúncio e as pessoas virem através do seu anúncio. Eles vão te comunicar, eles vão te chamar, você vai lá, fecha com ele, coloca o seu produto e voa lá. De repente você tem aí um cliente fechando para você R$1.000. Uma casa alugada, né? Quanto que é hoje para você construir uma casa para alugar ela a R$700, R$800, uma kitnet? 70, 80 mil, gente. Então aqui a gente está falando de uma casa alugada, você pode fechar 1, 2, 3 todo mês, dependendo da sua disponibilidade.
Não tem limite isso aqui. Isso aqui tem uma escalabilidade gigante. Você viu o que o Flávio Augusto falou lá? E eu sempre falo para as pessoas, todo livro que você vai ler é a mesma coisa. Você quer ganhar dinheiro? Margem, escala, recorrência. Tudo você tem aqui. Só que esse produto tem margem, escala, recorrência e ainda é um negócio de renda passiva. Você entende isso, que é uma renda passiva? Você bota o produto num cliente, você pode voltar lá a cada 2 meses. Ou você pode botar uma pessoa para voltar para você. Então você não precisa largar o seu emprego. Eu sei que tem muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo aumentar os seus ganhos, mas já entendeu que sendo CLT sozinho é difícil, mas o cara tem medo de largar o emprego e ele tá certo. Tem família para criar, às vezes é uma dona de casa que tem muitas despesas e a pessoa não quer perder o emprego, mas ela queria poder ter dinheiro para fazer certas coisas e o dinheiro não vem. Então quando ela vê essa oportunidade, como que ela vai fazer para poder empreender se ela trabalha? Está aqui na sua mesma oportunidade. Tá? Funciona muito bem. É um negócio que eu garanto para você que se você fizer, você vai começar a ver o dinheiro cair na sua conta. E aí, gente, depois é só alegria, tá? Esse cara aí, que você está vendo aí viajando para Nova York, esse cara sou eu. Esse cara aí na Disney, esse cara sou eu. Esse cara na neve, esse cara sou eu. Mas tá vendo esse cara aí também batendo uma laje, preparando aí uma forma para bater uma laje? Esse cara sou eu também. Tá vendo esse cara aí vendendo cocada? Esse cara também sou eu, gente. Eu quero ser bem sincero com você aqui. Ninguém vê a sua jornada, as pessoas veem o que você tem. Olha que bacana, que legal, viajando para lugar X, Y. Mas você está disposto a fazer o que ele fez? Eu ralei muito na vida. Tentei muitas coisas até encontrar esse negócio. E só consegui entender isso aqui quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar sobre finanças. Aí eu fui entender o que é margem, o que é escala, o que é renda passiva. E as coisas começaram a fazer sentido. Então hoje eu quero compartilhar um negócio com você aqui que tranquilamente eu poderia estar oferecendo isso aqui como franquia a 30, 40, 50 mil reais. Só para você ter uma ideia, você ter uma noção, dá uma olhadinha nessa franquia que eu vi esses dias esse anúncio. E hoje, com 300 mil reais, você consegue lucrar líquido 12 a 13 mil por mês, alugando moto para entregador. É um cara que ensina você a trabalhar com aluguel de moto para entregadores e você vai faturar 10 a 13 mil reais ali por mês de lucro, provavelmente. Só que o investimento é 300 mil reais. Você acha isso caro? Deixa eu te perguntar, uma casa de 300 mil reais hoje rende para você quanto? 2.500, 3 mil e olha lá. Então isso aí não é um investimento tão caro não. É um negócio que, na minha visão, está dentro do mercado. Uma franquia hoje de 300, 400 mil reais, te dando 10 mil, é o esperado do mercado, é isso mesmo. Então você tem aqui, de repente, um negócio que vai colocar no seu bolso pelo menos 7 mil reais, se você não tem muito tempo, recorrente, de renda passiva, que você não tem trabalho nenhum, que você pode aumentar isso para 14, 15, 20 mil, e você não vai pagar nem perto do que uma franquia convencional ela te cobra, eu, sinceramente, eu acho que dificilmente você vai ter uma outra oportunidade como essa, tá? Pessoal, olha só, amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou abrir a oportunidade para quem quiser entrar, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, se tudo que eu falei para você fez sentido, eu vou abrir a oportunidade para quem quiser entrar. Eu sei que muita gente tem muitas dúvidas nesse momento, né? Então eu vou fazer um resumo rápido aqui do que você vai ter lá dentro quando você entrar no programa e responder algumas perguntas que são as perguntas que mais me fazem. Primeira pergunta que mais me fazem: Luiz, quanto que eu vou ter que investir em mercadoria, expositor e tudo mais? É muito caro? Eu acredito que pelo menos uns 2 mil reais em mercadoria e expositor para você poder começar, tá? Para você ter o seu primeiro expositor, sua mercadoria ali, pelo menos uns 1.500 a 2 mil reais no mínimo, gente. Isso aí é o básico. O ideal seria pelo menos uns 3 mil para você comprar mercadoria, expositor, você fazer um pequeno estoque e começar a fechar os seus clientes aí. Mas eu acredito que a partir de 1.500 a 2 mil você já consegue começar. Uma pergunta que me fazem muito é em relação ao sistema, investimento fiscal, preciso de conta corrente, Então assim, dentro do programa 7 a 1, você vai aprender, por exemplo, as ferramentas que a gente usa aqui, que fazem com que a gente tenha um custo fixo praticamente zero. Por que eu digo que é zero? Eu posso estar faturando aqui 400, 500 mil todo mês, meu custo fixo não vai passar de 300. 300 reais. Eu sendo empresa limitada. Você sendo um microempreendedor, o seu custo fixo é apenas de 70 reais. Tá? Então se você começar como MEI, até 7 mil reais você pode faturar todo mês, custo fixo 70 reais, 71, alguma coisa nesse sentido. Então você imagina, eu acho que está 6.750 um MEI, se eu não me engano é isso. Você batendo quase 7 mil todo mês, pagando 70 reais só de custo fixo. O que é custo fixo?
é todo valor que te arrebenta. É isso. Então entenda o seguinte, além de recorrência, mais escalabilidade, renda passiva, você tem um negócio que não quebra. Por quê? Na pandemia você viu muitas empresas quebrando. Por que as empresas quebravam? Simples, o cara tem uma loja de acessório para celular, lá na rua. Ele paga luz, paga energia, paga funcionário, ele paga, sei lá, ele paga um monte de coisa, ele tem que pagar um absurdo de coisa e de repente vem a pandemia. Quando a pandemia chega, o cliente desaparece. Mas a conta de luz continua chegando, o salário do funcionário continua chegando. Então, custo fixo é toda despesa que o mês, quando começa, você já está devendo ela. Tá? Imagina no seu caso, aí, na sua vida. Qual que é o seu custo fixo? Comida, luz, água, são despesas que se você já não trabalhar aquele mês para poder ganhar o dinheiro, eles vão cortar a tua luz, vão cortar a tua água. Você tem que comer. Então você já começa o mês devendo. Tá? Se seu custo de vida aí for 5, 6 mil reais, todo mês você tem que ganhar mais do que isso, você já começa devendo. Então esse é o custo fixo. O que é o custo variável? É o custo bom. Aquele custo, por exemplo, que você tem, quando sobra um dinheiro, você vai comprar uma roupa. Você não precisa comprar uma roupa. Fazendo uma pequena comparação. Então dentro da empresa é a mesma coisa. Você tem um custo fixo ali, luz, água, funcionário, despesa, não serve para nada, mas você é obrigado a ter. Agora, o que é o custo variável? Quando você paga, por exemplo, imposto. O que você prefere pagar? 400 reais ou 4 mil? Eu prefiro pagar 4 mil de imposto todo mês. Porque se eu estou pagando 4 mil de imposto, eu estou vendendo absurdamente mais do que se eu estiver pagando 400 reais de imposto. Deu para entender? Se eu vender 10 mil, se eu vender 10 mil reais, vou pagar 400 reais de imposto. Se eu vender 100 mil reais, vou pagar 4 mil de imposto. Então o que eu prefiro? Vender 10 mil ou 100 mil? Prefiro pagar mais imposto. Então o custo variável, ele não é ruim, ele é bom. Pelo amor de Deus. Custo ruim é o fixo. E nesse negócio aqui, você não tem custo fixo, cara. Custo fixo é só o MEI. Se você ultrapassar o MEI, custo fixo vai ser o contador. Luiz, quanto que é um contador? Aqui na minha cidade é 1.500. Na tua cidade. O meu contador, que é totalmente automatizado, que eu não preciso ter trabalho com nada, ele pega as notas fiscais, pega tudo, ele só manda o boleto para mim, pagar o imposto. Esse contador que eu trabalho, ele tem um custo de 300 reais. E eu vou entregar toda essa informação para você. Sistema, Luiz, o sistema é caro para fazer um sistema. O sistema que você usa aí na sua empresa. O sistema que eu trabalho aqui e que eu vou entregar para você, ele é 100% gratuito. E eu trabalho com ele há 9 anos e funciona muito bem. Luiz, mas e conta corrente? Eu preciso ter conta corrente. Você precisa, eu não preciso ter conta corrente. Eu não pago conta corrente empresarial. Eu tenho um sistema aqui que ele é totalmente automatizado. Você faz uns cadastros lá, ele cobra o cliente. Eu não preciso ficar cobrando o cliente, eu não preciso lembrar o cliente, ó, tem boleto vencendo amanhã. Gente, está tudo pronto. Tudo pronto. Eu vou entregar para você tudo pronto. Então tudo que você precisa para começar vai estar lá pronto. É só você seguir a receita do bolo e começar a ganhar dinheiro. Então tudo isso, gente, assim, certamente, um negócio de alta margem, escalabilidade, um negócio de recorrência, um negócio que tem um custo fixo praticamente zero e um negócio de renda passiva, esses 5 itens, eu desafio você a encontrar um negócio tão bom quanto esse. Eu desafio você a encontrar um negócio tão bom quanto esse. Isso é muito interessante e meu objetivo aqui, mais uma vez, eu sempre falei isso, eu gosto muito de comunicar com pessoas que nunca empreenderam e estão precisando começar o seu primeiro negócio. Então se você é empreendedor, talvez tudo que eu falei para você aqui é feijão com arroz, você está nessa vibe aí. Agora o cara que nunca empreendeu, está precisando ganhar um dinheiro, às vezes esse cara não sabe o que é uma margem. Tá? Então eu preciso me comunicar com esse cara. Por isso que aqui o meu linguajar, talvez para algumas pessoas, foi muito básico, mas para muita gente que está aqui, eu sei que pode ter sido algo interessante, né? Algo novo. E é isso, gente. Assim, eu agradeço muito a sua presença, fico muito feliz de você ter participado aqui, mas a partir desse momento, você tem uma escolha. Tá? 3 coisas podem acontecer na sua vida. A primeira é você achar tudo isso interessante, mas você voltar para a tua rotina e deixar a tua rotina te consumir. E aí daqui a 6 meses você vai falar assim, cara, pô, podia ter entrado, se eu tivesse feito. Quem é que nunca deixou de fazer um curso numa faculdade, alguma coisa, e falou assim, pô, se eu tivesse começado há um ano atrás, hoje eu já estava terminando. Não é sempre assim? A gente procrastina. Então você pode simplesmente voltar e deixar para uma próxima hora e nunca acontecer. Você pode, de repente, tentar fazer sozinho, tá tudo certo, tá? E aí, de repente, você falar assim, como eu tô quebrando a cabeça aqui, podia ter alguém ali entrado junto comigo, podia ter entrado no programa 7 a 1, ou você pode tomar uma decisão de entrar no programa 7 a 1 e daqui a 30 dias você já está começando a fechar os seus primeiros clientes e começando a ter recorrência e dinheiro pingando na conta todo mês. A vida é uma escolha, gente. A vida é uma escolha. Você agora tem uma escolha na sua frente. O que eu podia fazer por você, eu fiz. Trouxe você até aqui, usei as ferramentas que eu aprendi, e como eu disse, eu paguei caro para poder aprender tudo isso, chamar sua atenção, criar um programa 7 a 1 e tudo isso para chamar sua atenção. Deu tão certo que você veio até aqui, você segurou, então significa que o meu processo foi bem feito, mas daqui para frente
É uma decisão sua. Eu não posso fazer mais nada por você. É uma decisão sua. Então, eu gostaria muito de ser bem sincero com você. Poderia fazer isso aí como franquia, vender isso por 30, 40 mil reais, dar lá um apoiozinho, um suporte para a pessoa, mas eu decidi entregar isso aqui para pessoas que não têm condições de investir 30, 40 mil reais. Se esse é seu caso, amanhã, às 8 horas da manhã, você entra no seu e-mail que foi cadastrado ou no grupo, porque vai estar lá a oportunidade para quem quiser entrar nesse programa. E os primeiros que chegarem, colocando esse código aqui, 30PRIM, os primeiros que chegaram colocando 30PRIM vão ter ainda uma surpresa. Tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês terem ficado até aqui. Eu espero ter sido claro e transparente com vocês. Eu espero ter sido, assim, o mais objetivo possível, sabe? Eu sei que tem muita gente na rede social, assim, fazendo anúncio, mostrando riqueza pra lá, riqueza pra cá. Esse dia eu vi um anúncio de um cara saindo de um jato. E assim, a gente sabe que hoje tem muita mentira em rede social. E isso aqui é muito real, gente. Quem me acompanha em rede social vê sempre eu fazendo vídeos quando eu tô chegando nos clientes, né? Se você, por acaso, vir aqui no Rio de Janeiro e quiser visitar um cliente, obviamente, né? Só para conhecer, tá aberta as portas. Mas se você quiser participar desse programa e assim, tentar transformar um pouquinho a sua vida, começar, sabe? Eu acho que às vezes Deus abre portas muito legais e eu espero ter tentado te ajudar de alguma forma, que tudo que eu falei aqui, mesmo que você não entre, se de alguma forma ajudou a abrir sua mente, eu tenho sim certeza que já foi algo positivo para mim. Então gostaria muito de agradecer você ter ficado comigo aí nesse dia, essa hora, né, já, e sinceramente eu espero que você esteja disponível lá amanhã para entrar nessa jornada aí junto comigo e a gente começar a fazer isso dar certo aí na sua cidade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tenha aí uma boa noite e te aguardo até amanhã. Pessoal, vou entrar ao vivo agora no Instagram às 20 horas para responder todas as suas dúvidas. Acesse o perfil @minibox7a1. Te aguardo lá.